Meus queridos, que a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nossa lição de jovens, a lição de número 5 na nossa aula aqui preliminar. Desde já, peço aos irmãos que continuem orando por nós. Somos carentes das vossas orações. Somos necessitados, ore por mim, ore por minha família e ore para que possamos também continuar com esta obra, passando aqui as lições todas as semanas. E desde já também, já quero pedir que você possa ir se inscrever aí no canal, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, comenta, diga de onde você está assistindo, de onde você nos acompanha. Que Deus possa continuar te abençoando, que você também possa compartilha aí com os professores, com os alunos, com os irmãos, para que todos tenham acesso à palavra do Senhor. Este livro aqui, também quero vos apresentar, que alguns já conhecem, quem não conhece, esta obra aqui foi que Deus nos concedeu a graça para produzir, Apocalipse, o homem da queda da eternidade, que fala sobre a queda do homem, as consequências do pecado, a morte espiritual, o corpo, alma, espírito, como o homem se afastou de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Eu trago também sobre o Apocalipse, a vinda de Jesus nas suas duas fases, o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor de forma gloriosa com a igreja, a grande tribulação, o milênio, os mártires remanescentes. Os irmãos puderem, adquira este livro, se quiser também dar de presente, dê também de presente, porque é uma linguagem bem didática e de fácil compreensão. Amém? R$30 para todo o Brasil. R$30 para todo o Brasil. Nossa lição de hoje é a lição de número 5, de 31 de julho de 2022. O título da lição é: Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Anda, não é andou ou vai andar. Anda na prática do perdão e do amor. O texto principal está baseado em Mateus capítulo 18, versículo de número 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Que dívida foi essa? Vamos ver no dia de hoje. O texto bíblico baseado em Mateus, capítulo de número 18, do 31 ao 35. É interessante que você possa fazer também esta leitura. Mateus 18, 31 ao 35. Ok? O tópico de número 1, ele diz assim: uma parábola sobre a graça imerecida. O que é a graça imerecida? Falada aqui nesse tópico de número 1 da nossa lição de jovens. A dívida era impagável do ponto de vista humano. Então, éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado ou de ser pago. Mas, portanto, por si mesmo, isto é, por seus méritos e estratégias, a humanidade jamais conseguiria romper o ciclo maldito de escravidão e repetição do mal. Então, a cegueira espiritual fez-nos desejar o mal e odiar o bem. Somente uma intervenção deliberada, graciosa de Deus poderia oportunizar um futuro diferente do inferno para cada um dos filhos e filhas de Adão. Isso quer dizer que Deus, com a sua graça, com seu grande amor e bondade. Aqui fala primeiro que éramos devedores. O que quer dizer isso? Como é que eu vou ensinar isso? Todo ser humano é um devedor. Todo ser humano ele tem uma dívida a pagar. O ser humano ele se afastou de Deus desde o pecado de Adão. Pelo homem entrou no pecado,
Adão, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou por todos os homens, por isso que todos se distanciaram, todos estão afastados da presença de Deus. Então, como é que eu faço então para me aproximar de Deus? O que preciso eu fazer para eu ter paz com o Senhor, que eu perdi a paz com Deus? Eu perdi a união com Deus, eu perdi a comunhão com Deus, eu perdi a harmonia que eu tinha com Deus. A partir de Adão que pecou, quando ele peca, ele perde aquela aliança, aquele conceito que ele tinha com o Senhor. E a partir dele também todos os homens. Herdamos esta herança, esta congênese ali de Adão, deste pecado, o pecado congênese ali. Então, todos estão afastados. E como é que eu faço para apagar isso? O que eu faço para me aproximar de Deus? Então, com todos os nossos recursos, está escrito na palavra do Senhor, que ninguém conseguirá, com todos os seus recursos existentes na face da terra, não conseguirá pagar esta dívida do pecado na vida do ser humano. Não paga com prata, não paga com a quantidade de ouro, não paga com pedras preciosas, essa dívida que o homem tem para com Deus. E Deus, vendo isso com seu amor, bondade e misericórdia, percebeu, já que eu estou vendo que o homem não tem condição de saldar esta dívida, que o homem não tem condição de aproximar-se de mim, eu vou arrumar o meio. Deus então envia Jesus Cristo, a fim de que Cristo pague esta dívida. E o Senhor Jesus Cristo aceita vir à terra, morrer pela humanidade, oferecer-se em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, a fim de que aquele sacrifício de Cristo na cruz do Calvário viesse, através do sangue de Cristo, perdoar, purificar o homem de todo o pecado. E esta atitude de Deus se chama graça. Deus nos deu algo que não merecíamos. Esta é a graça. Esta é a graça imerecida. Então, essa dívida agora, quem paga para mim é Cristo. Quem paga para mim é o Senhor Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário. Então, eu hoje posso ter comunhão com Deus, posso ter amizade com Deus, posso ter harmonia, posso ter paz com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a graça merecida. Não foi o pedido desesperado do devedor, isso aqui também é muito importante, que mudou o estatuto espiritual em que ele vivia. Foi o bondoso coração do Rei do Universo. Não foi o homem que disse assim: ah, meu Deus, eu estou desesperado, eu quero ter comunhão contigo. Não, não foi. Foi o próprio Deus, com a sua misericórdia, e enviou o Senhor Jesus Cristo, para que através dele o homem viesse ser salvo. Prova disso é que a gente vê que muitos não querem Cristo, muitos não querem se submeter aos seus mandamentos, querem viver na sua própria vida, querem ter sempre o domínio dos seus atos e fazer as suas vontades. E, infelizmente, esses não terão direito à paz com Deus. Para ter paz com Deus só em Jesus Cristo. Não existe outro caminho. O próprio quis dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo, ele é a ponte, é o elo de ligação entre o homem e Deus. É só o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então, a compaixão de Deus, essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede pelos nossos atos e consequências cometidos, mas sim pela ótica do amor. Deus, quando ele olha para nós, e a gente sempre ora, Deus olha com olhar de misericórdia. Então, Deus, quando ele olhou para a humanidade, o Senhor Jesus disse:
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus que amou a humanidade. Então, somos filhos de Deus porque Cristo nos amou primeiro. Não foi nós que o amamos primeiro. Foi Deus que nos amou primeiro. Então, essa graça vem de Deus. Esse amor vem de Deus para conosco. Ok? O subtópico 2 fala a compaixão de Deus. Somente um Deus rico e misericordioso poderia tratar aqueles que não tinham valor algum como pessoas dignas de respeito, atenção e perdão. O homem não tinha valor algum. E quando Deus olha para o homem sem valor, Deus fala, não, vou lhe dar dignidade, vou lhe dar valor. E tira o homem lá do calabouço, do fundo do poço, e transforma e coloca sentado entre príncipes. Quem faz isso? Deus. O homem, o diabo poderia olhar assim e ver assim, não, ele não presta, ele não tem valor, ele é pecador. Aí Deus, eu amo, eu amo, eu amo. Então, o amor de Deus para com a humanidade foi tão grande que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por nós. Quem daria o Filho para morrer por outra pessoa? Possa ser que alguém daria para morrer por uma pessoa boa, mas para morrer por pessoas que não iriam agradecer, pessoas que não prestavam, dificilmente isso aconteceria. Então, só Deus que amou o mundo de tal maneira, os homens de tal maneira que deu seu Filho. Subtópico 3. O reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Deus nos convida para uma experiência plena do perdão. O coração do Senhor está voltado para nos oferecer uma vida no qual a misericórdia seja uma constante, não apenas um pico de emocionalismo. Então temos que ter a prática da misericórdia de maneira constante, não ser simplesmente algo isolado nas nossas vidas. Até porque o Senhor Jesus falou para os fariseus que ele queria misericórdia. E os fariseus não entendiam isso, o que seria misericórdia. Os fariseus colocavam um jugo bem pesado das pessoas, mas não conseguiam seguir ou levar aquele jugo. E o Senhor Jesus aqui ele nos ensina. Quando aquele homem dessa parábola é baseado o texto bíblico, aquele homem da parábola saiu da presença do seu Senhor, não havia mais nada, ou não devia mais nada, nenhum tipo de débito, passando que seria cobrado no futuro. Então, nenhum débito passado que seria cobrado no futuro. Essa é a marca inconfundível do perdão do nosso Deus. O que isso quer dizer? Deus, quando Ele nos perdoa, Ele nos perdoa. Então, o perdão de Deus não é algo que Deus perdoa e depois torna a lançar em um rosto. Não. Deus perdoa e os nossos pecados Ele lança no mar do esquecimento e já não se lembra mais. Eu acredito que não existe outra coisa no nosso passado que nós venhamos a esquecer. Dificilmente existe algo no nosso passado que a gente venha dizer assim, eu me esqueci daquilo ali e não me lembro mais. Mas os pecados que Deus nos perdoa, Deus não lembra mais. Perdoa os nossos pecados e desses pecados Ele não lembra mais. Lançado lá no mar do esquecimento. Então, essa marca inconfundível do perdão de Deus. O homem, quando ele é preso, ele paga a sua dívida, mas mesmo assim a sua ficha fica suja. Lá, tá lá, como ele já deu entrada na delegacia, como não é mais réu primário, o Senhor Deus não, quando ele perdoa, ele esquece. Perdoar. Houve arrependimento? Houve perdão. Nosso desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos, ou do nosso relacionamento. Compreendemos então que o amor que foi manifesto na cruz do Calvário tem poder para nos salvar e nos salvar por meio do perdão. Claro, Jesus morreu na cruz do Calvário, a morte vicária, ou morte substituta. Isso quer dizer o quê? Jesus morreu em meu lugar, Jesus morreu em seu lugar. Jesus morreu em nosso lugar.
morte substituta, que Jesus nada fez, nenhum crime cometeu. E o Senhor Jesus não tinha pecado, se fez pecado por nós, levou os nossos pecados. Se por uma decisão pessoal inconsequente resolvemos praticar de modo sistemático e deliberado algo que não espelhe a graça e o perdão divino, rompemos nosso relacionamento com Deus e voltamos à condição de miseráveis rebeldes. Ou seja, se nós que recebemos o perdão, recebemos a misericórdia, não sabemos passar o perdão e a misericórdia para os nossos irmãos, então não somos dignos da misericórdia e da graça de Deus. Então, perdoa quem se ama. Deus nos amou, nos perdoou. Então, nós devemos amar os nossos irmãos, assim como perdoá-los. E agirmos também de misericórdia. É o que a Bíblia nos ensina. Tópico de número 2, consequência do perdão. Somos perdoados para amar. Então, quando nós somos perdoados, como o Senhor Jesus nos ensinou no Pai Nosso, perdoa os meus pecados, Senhor, minhas falhas, minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido. Então, assim como eu tenho perdoado, vem primeiro. Assim como eu tenho perdoado aquele que tem me ofendido, então me perdoa, Deus. Eu não posso pedir perdão a Deus se eu não tenho liberado perdão. Então, que você possa observar isso. Perdoe para que possa também receber perdão. O Criador nos ofereceu perdão para que uma vez experimentamos a verdadeira vida livre do peso do pecado e da morte. Então, o perdão que nós liberamos para a pessoa tem que ser algo bem racional. É porque eu tenho que entender, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado. Se eu não amar, eu não vou ser amado. Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. Ah, mas eu não quero, eu tenho que procurar querer. Então, isso que faz parte da conversão, isso faz parte da regeneração e da santificação. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, eu fico semelhante a Deus. Mas se me aproximo de Jesus, eu fico semelhante a Jesus. E se Jesus perdoa, eu também tenho capacidade de perdoar. Por isso que muitos se distanciam de Cristo, têm dificuldade de perdoar. Porque quanto mais se distancia de Cristo, mais longe e mais diferente vai ficando de Cristo. Então, procuremos nos aproximar de Deus para que possamos cumprir a palavra do Senhor. O fracasso do personagem perdoado pelo seu Senhor se expressa no fato dele não ter correspondido no amor quando lhe foi exigido. Não era uma questão de falar a respeito do amor, de um discursar sobre a misericórdia, mas de pôr em prática, de encarnar relacionalmente a amplitude do milagre que é ser amado e perdoado pelo bondoso Deus. Então isso quer dizer que na parábola, e qual era a parábola? Eu sei que você já tem lido, mas vamos aqui falar novamente da parábola. A parábola foi que o homem tinha um servo, e esse servo tinha uma dívida impagável ao seu senhor. E ele chegou para seu senhor e disse: meu senhor, perdoa minha dívida. O senhor: não, você tem que me pagar. Ele: não, senhor, eu não tenho condição, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim, que eu não tenho condição de pagar a sua dívida. E o Senhor olha para ele e fala: eu estou vendo que você não tem condição, a dívida que você tem para comigo é muito grande e olhando todos os seus recursos aí não dá para me pagar. Eu vou fazer o quê? Eu vou te perdoar. Atitude de amor, de graça, de misericórdia. Ele fala: você então está perdoado, não deve mais nada. Ele então sai. Quando aquele homem sai, o seu amigo estava devendo a ele. Ele então, quando encontra, fala: ei, cadê o meu dinheiro que você me deve? Aí o amigo então fala para ele: me perdoa, meu amigo, porque eu não tenho como lhe pagar, não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele: não, você vai me pagar sim. Se você não me pagar, eu vou chamar aqui o juiz, você vai ter que ser preso, você vai ter que morrer lá
preso na cadeia, porque você tem que me pagar. Então as pessoas ouviram e chamaram o Senhor e foram dizer, olha, aquele que o Senhor perdoou está lá cobrando a dívida de outra pessoa e não quer perdoar, ao contrário, mandou levar para a prisão. Então o Senhor manda chamar ele e fala com ele, eu não te perdoei a dívida que você tinha para comigo? A dívida que você tinha era impagável? Era para levar você, seus filhos, toda a sua família como escravo, mas eu liberei, eu demonstrei amor e misericórdia. Por que você não fez a mesma coisa com seu conservo? Com aquele outro. Então aquele homem soube dizer, então você vai pagar tudo que você me deve. Vai para as trevas inferiores aí. Vai. Então, isso, a parábola de Jesus nos mostra que, assim como Deus nos perdoou uma dívida que tínhamos impagável, nós devemos também perdoar o nosso irmão. E se logo eu não perdoo o meu irmão, por isso eu não tenho mais parte com Deus, porque não haverá perdão para mim. Se não haverá perdão para mim, o meu caminho é a eternidade distante de Deus. Então isso tem que ficar na minha mente, eu não posso agir com falta de amor e de misericórdia para com aqueles que estão ao meu redor, para com os meus irmãos. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar. Então, o dever de devolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos. Gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Ou seja, tem gente que quer ser tratada de uma maneira, mas que não quer tratar o outro desta mesma maneira. E a Bíblia nos ensina, aquilo que você quer que faça com você, fazer primeiro com os outros também. Então, se eu quero amor, eu tenho que amar. Se eu quero bondade, eu tenho que ser bondoso. Se eu quero amizade, eu tenho que ser amigo. Eu não posso sempre estar querendo, sempre com a achada, colhendo tudo para mim, e na hora de eu repassar, eu não tenho nada. Então, isso não pode. Então, assim como Deus me amou, eu quero amor, assim como aquele está me amando, eu também tenho que retribuir esse amor. Essa, então, é a bênção de uma memória compassiva, isto é, de uma mente que se lembra de modo constante das maravilhas do Altíssimo, porque o Deus que o Altíssimo fez em nossas vidas foi demonstrando seu amor, porém a minha mente tem que ser também voltada para o amor. Deus me deu perdão, eu preciso também perdoar. Então, consequência do perdão, somos perdoados para amar. E o dever de desenvolver uma mente compassiva. Eu sei que eu tenho que agir também de misericórdia, de amor. Isso tem que ser na prática, não na teoria. Mais um ponto. Não devemos mensurar os outros por aquilo que recebemos dele. Como se a vida fosse uma eterna negociação interesseira, ou por aquilo que podemos extrair desse relacionamento, como se fôssemos sugadores de vida. O Evangelho nos convida para uma existência de amor e empatia. Aquilo que eu sei que eu estou fazendo, eu estou amando, eu estou agindo de misericórdia, eu estou plantando. Então, isto sim, eu irei colher. Claro que aquilo que nós recebemos de Deus, amor, bondade, misericórdia, nós também devemos fazer, usar na prática este amor, bondade e misericórdia para com os outros. Ainda que aqueles não queiram nos dar amor, bondade e misericórdia, mesmo assim eu preciso dar amor, bondade e misericórdia. O Senhor Jesus nos ensinou, se você ama só os seus amigos, que proveito há nisso? Não deve amar também não só seus amigos, como os seus inimigos. Orai também não só por seus amigos, como também pelos seus inimigos. E assim Deus nos ordena. E este amor devemos demonstrar também para aquele que nos ama e aquele que também não nos ama. A exigência de uma vida perdoada. O que é uma vida perdoada?
Pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa. Isso não pode. A distorção do amor de Deus se estabelece assim. Invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado. Não pode. Na desculpa de que o perdão nos faz imune às consequências de nossas responsabilidades. Não. Eu não posso receber o amor de Deus e a graça de Deus e viver pecando. Eu não posso dizer, eu sei que Deus me ama, por isso que eu peco, por isso que eu sei que Ele vai me perdoar. Não. Eu não posso dizer, a graça de Deus ela é abundante na minha vida, por isso eu posso pecar. Também não. A Bíblia não nos ensina assim, Jesus não nos ensinou assim, os apóstolos não nos ensinou assim, desta maneira. Não. Se eu recebo o perdão de Deus, eu recebo o perdão para não pecar mais. O apóstolo João falou, filhinhos, não pequeis. Ele foi bem claro, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado para com o Pai. Mas ele disse, não pequeis. Então, eu não posso abrir um leque de pecados porque eu sei que Deus tem condição de perdoar. Não. Até porque Deus só perdoa quando há arrependimento. Se eu me programo, se eu planejo pecar, eu não vou receber o perdão de Deus. Porque não houve arrependimento da minha parte. Então, aqueles que pensam que pode pecar, porque depois Deus vai perdoar, programando, planejando, premeditando o pecado, não há arrependimento. Esse tipo de pecado, Deus não perdoa. Porque onde tem arrependimento, tem misericórdia, tem perdão. Mas se não tiver, não tem não. Tópico de número 3, para concluir. Seguindo o amor de Jesus. Amar o fundamento do crente. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone. Então, se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor e não carrega também o distintivo da graça, devemos abandonar. Porque tudo que nós fizermos, devemos fazer acompanhado com o amor, com a graça e com a misericórdia. Aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino deve ser nomeado de inutilidade. Então, se tudo que eu faço tem que ser por amor, tudo que eu faço tem que ser por graça, tudo que eu faço tem que ser para a glória e para a honra do nome do Senhor. Se eu não faço por amor, eu faço por quê? Então, eu preciso entender que se o amor não cabe em alguma decisão que pretendemos tomar, ela simplesmente não deve sequer constar em uma alternativa das nossas vidas. Então, ou seja, tudo que eu faço, eu tenho que ser, não, eu faço isso por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Os cristãos devem ter conhecimento exclusivamente pelo amor. Deve ser conhecido exclusivamente pelo amor. Pela insistência de tentar se comportar como o bendito Cristo, ou seja, vivendo pelo e para o amor. 1 Coríntios 13, 1 a 3. Então, eu tenho que viver pelo amor. Eu tenho que viver para o amor. E quem é o amor? Deus. Deus é amor. As formas de amar. Não existe amor de Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos do próprio Altíssimo desta equação efetiva. Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas que, desejosas de fugir de suas consequências, cansadas por suas transgressões cotidianas, procura se topar. Então, um amor que não se afeta pelo sofrimento alheio, que amor é este? Quem ignora a angústia dos pequenos e frágeis, que amor é este? É puro farisaísmo. Então, se existe amor, isso tem que ser, de fato, não só falado, mas sim executado. Somos exortados à prática do amor. A experiência é que se estrutura simultaneamente de modo vertical em nosso relacionamento com o Rei, que está sentado no trono, de maneira horizontal em nossa comunhão diária com os filhos de Deus. Quem proclama amor a Deus não odeia
o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. Então, nós temos que saber, existe o amor vertical, o amor para com Deus, existe o amor horizontal. Primeiro eu amo a Deus e depois eu passo a amar também os meus irmãos. Porque o amor de Deus está derramado no meu coração. Quando nós aceitamos a Cristo, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Então não podemos dizer também que amamos a Deus e se não amamos nossos irmãos. Então a prova de que amamos a Deus é a prática do amor para com os irmãos. Então, se eu mostro que eu amo ao Senhor, a prova viva é eu amando os meus irmãos. E se eu não amo os meus irmãos, eu estou demonstrando que eu não amo a Deus. O amor, uma unidade, dualidade e multiplicidade. Nesta imagem bíblica, fica bem claro que os contemporâneos de Jesus conseguiram compreender bem a natureza singular do amor ao Deus de Israel e também eram capazes de entender a natureza dual do ágape divino que se expressa na certeza pessoal de que cada um de nós tem de ser amado. Essa passagem que ele diz aqui foi a passagem do homem. Então, quando Jesus conta aquela parábola, as pessoas entendem. Quando Jesus contou a parábola do samaritano, Jesus falou que precisava amar, perguntou quem é o seu próximo, deve amar o seu próximo. Ele perguntou quem é o meu próximo. Então, ele sabia que deveria amar a Deus sobre todas as coisas. Ele conhecia isso, não? Eu sei que eu preciso amar a Deus. Aí Jesus fala, esse é o próximo como a ti mesmo. Ele, mas quem é meu próximo? Então, eu preciso ter o conhecimento, a ciência de que eu preciso amar a Deus e ao meu próximo. Eu preciso conhecer também o meu próximo. Eu devo conhecer o meu próximo. Se eu digo que eu só amo a Deus e rejeito e abandono e não amo o meu próximo, eu não estou amando a Deus. Este é o problema central da parábola. Restava saber quem era o outro e quem era o meu próximo. O próximo é digno do genuíno amor de que vem do Redentor e deve ser todo independente da sua ascendência ética, de condição social, erros pregressos ou estado atual. Então, o amor tem que ser genuíno, o amor tem que ser para todos, independentes de classe. Pode ser rico, pode ser pobre, tem que ter amor. Pode ser alto, pode ser baixo, tem que ter amor. Condição, sem condição, pode ter amor. Ignorante e sábio, tem que ter amor. Então, essa demonstração do amor para todos, Jesus, o amor a todos, independente se fosse rico ou se fosse pobre. O caminho dos céus é para todos. O amor que nós devemos amar é para todos. Não devemos buscar amor ou não devemos amar pensando em receber algo em troca. Isto não é amor verdadeiro. Tem aqueles que pensam, eu vou amar fulano porque eu sei que eles têm alguma coisa para me dar. É erradíssimo, não é o amor de Deus. Deus mandou amar o nosso próximo. Quem é o próximo? Todos que estão ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça, se inscreve no canal. Espero ter contribuído com esta aula preliminar. Vá para a escola dominical, ajude o seu professor e comenta aí para a honra e glória do nome do Senhor. E até a próxima. Chega a próxima aqui.